Bem-vindo de volta. Nessa aula vamos continuar nosso pequeno detour pela matemática. Vamos falar sobre a base binária, base 2, que é a base mais utilizada em ciências da computação, porque nos computadores só entendem 0 e 1 quando a gente grava uma informação na memória do computador, ou num disco rígido, ou num disco sólido. Essa informação é gravada em zeros e uns. Uma pequena correção da última aula, eu falei, às vezes eu falo as coisas falando, pensando, escrevendo, gravando, me confundo, mas eu falei que a base hexadecimal, os dígitos variam de 0 a 16, não, o maior valor é o 15, né? O F vale 15. O 16, valor 16, não se encontra na base hexadecimal, assim como o valor 10 não se encontra na base decimal. Você só pode escrever 9. 10 já é 1, 0, já tem dois algarismos ao invés de 1. Bom, só isso. Então vamos para a base 2. Base binária só tem dois valores, 0 ou 1. E essa base binária, esse dígito binário, que só pode valer 0 ou 1, existe um nome para ele que a gente chama de bit. Bit é uma abreviação de dígito binário. Então, ao invés de ficar falando sempre, isso é um dígito binário, não, isso é um bit. Mas bit nada mais é do que isso. Um número em base binária. Então vamos calcular aqui um número com 4 dígitos binários. Então a gente pode dizer que esse número aqui tem 4 bits, mas a gente só está usando termos de ciência de computação, que é a mesma coisa. Isso aqui é um número com 4 dígitos binários, que a gente calcula da mesma forma que nós calculamos o decimal e o hexadecimal. Então pega o primeiro 1, isso é 1 vezes 2, que é a base 2, elevado a 3. O outro número é o 0, então é 0 vezes 2 elevado a 2, 2 ao quadrado. Por fim, 1. 1 vezes 2 elevado a 1, que é 2. E 1 vezes 2 elevado a 0, que é 1. Então, isso aqui é 2 ao cubo, que é 8, mais 0, mais 1 vezes 2, que é 2. Então, é 8 mais 2, 10, mais 1, 11. 11 é o nosso resultado em decimal. Então, este número binário, que eu esqueci de botar o B de binário, 10, 11 em binário, é 11 em decimal. E a gente pode usar aquele mesmo site, hexadecimal to decimal. Claro, vim aqui e coloca from binário, 10, 11, clica em convert, ele converte para 11. Vamos agora, então, passar para a linguagem da ciência da computação, bits e bytes. Então, já vimos, um bit é um dígito binário. Uma coleção de 8 bits, qualquer 8 bits, isso aqui é um exemplo, é dito um byte. Então, um byte é 8 bits. E, novamente, isso aqui é um exemplo de um número com 8 bits. Na verdade, é o maior número de 8 bits, que é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Claro que seria o maior número aqui. Da mesma forma como o maior número, se a gente tem uma base decimal, o maior número com 3 dígitos é 999. Certo? Numa base hexadecimal, o maior número com 3 dígitos é FFF. É sempre o maior valor para o dígito. No caso da base binária, base 2, o maior valor é sempre 1. Então é esse aqui. 1, 8 vezes, é o maior número de 8 bits, que vale 255. Poderia fazer essa conta aqui. Ou então, se você não confia em mim, vem aqui no conversor. 1, convert 255. Então, um byte, que é um número de 8 dígitos, ele pode variar entre 0, que é o menor valor para 8 bits, 8 dígitos, e 255, que é o maior valor para 8 bits. Então, a gente vai ver muito, por exemplo, eu tenho um número que ocupa 1 byte. Então, qual é o valor que eu posso armazenar em 1 byte? Eu posso armazenar qualquer valor entre 0 e 255. O número 3000 ou 300 ou mesmo 256 eu não posso armazenar em 1 byte. Não cabe. Da mesma forma que se eu tenho 3 dígitos em decimal, eu só posso armazenar um número entre 0 e 999. O número 3000 em hexadecimal requer 4 dígitos. 3000.
Então é isso, na próxima aula vamos aplicar esse conhecimento em Solidity.